Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto pela Rede Cidade Livre, canal digital 10 da NET e também pela Rede Mundial de Computadores. Hoje nós estamos recebendo a vice-prefeita de Rio Claro, a ex-vereadora, militante histórica do Partido dos Trabalhadores, Olga Salomão. Boa noite, Olga. Boa noite. Que bom você estar de volta, hein, Pimentel? E a gente aqui no Contexto. Boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade Livre e ao povo da internet que está aí nos acompanhando. Olga, eu também estou feliz com o meu retorno, que parecia temporário, mas pelo jeito vai se estender mais um pouquinho aqui para o Rio Claro, que é a minha cidade. E eu também estou feliz com o que eu tenho visto na cidade. Eu acho que a cidade, em vários aspectos, avançou nos últimos anos e espero que continue avançando. Como você sabe, né, o meu nome Pimentel lembra pimenta, e aqui é um programa meio apimentado. Então vamos começar pelo mais fácil. Pimenta ardida ou não? Não, é pimenta doce. Ela de vez em quando arde, mas arde nas bocas corretas, ela costuma arder. Tá bom. Eu queria saber como é que você vê a reação da presidente Dilma no noticiário desta manhã. Nós estamos no final da terça-feira, gravando para quinta-feira, e hoje a presidenta da República, Dilma Rousseff, ela deu uma longa entrevista para a Folha de São Paulo e para o UOL, onde parece que ela finalmente começa a reagir àqueles que, como ela mesma disse, são um pouquinho tanto golpistas. Como é que você vê isso? Olha, eu fico muito feliz, que eu acho que é o que a gente esperava dela, mas eu acho que a Dilma tem uma qualidade, uma capacidade de perceber o momento e dizer o seguinte: agora eu vou reagir, porque passaram do limite. Acho que a gota d'água para a reação da Dilma, para ela se posicionar como ela se posicionou hoje, são esses adesivos que fizeram. Do ponto de vista da mulher, isso é uma vergonha para um país como o Brasil, algumas pessoas terem a coragem de fazer isso. Então eu acredito que passaram do limite. O governo é um governo sério, tem feito políticas importantes para o país. Há quantos anos o Brasil não faz, na questão internacional, tantos acordos econômicos importantes para o país? Olha a viagem dela nos Estados Unidos agora. Ela assinou 22 acordos que vão ter importância na economia brasileira. E agora na Rússia... Agora ela está indo na Rússia porque os BRICS fizeram um banco que vai mudar a correlação de forças do mundo. Isso é alguma coisa extremamente importante. E precisa de gente de muita coragem, de muita capacidade política e muita seriedade para fazer isso. E é isso que eu fico feliz com a minha presidenta. E do ponto de vista do timing, já que você falou do timing, será que isso também vai se refletir na volta da esquerda para a rua, Olga? Porque, assim, você sabe que eu sou um militante de esquerda histórico também, eu nunca escondi isso de ninguém, eu tenho posição política, eu sou jornalista, mas eu sempre disse que eu tenho posição política. Eu estava conversando com o Marcelo e com vários companheiros, que é uma coisa que me incomoda muito, é ver que a direita está na rua. Ao contrário do que sempre aconteceu na história, né? Desde da Constituinte para cá, desde o processo de anistia para cá, vamos dizer, a direita sempre ficava acuada, escondida, e agora a direita veio para a rua, inclusive em Rio Claro, né? Que é uma direita das mais raivosas, diga-se de passagem, como diz o companheiro Neto, diga-se de passagem. Será que agora a esquerda vai para a rua também defender o governo ou a Dilma vai ficar apanhando sozinha? Eu acredito que a esquerda e os movimentos sociais já sinalizaram. Já está tendo um manifesto muito grande de todos os grandes movimentos sociais no país. E eu acredito, Pimentel, que não é que a esquerda não foi para a rua. É porque nós estamos num outro momento na esquerda brasileira que nós estamos no governo. E no governo você tem políticas que avançaram muito. Então você está aguardando
ou algumas coisas e respeitando esse momento do governo. Ocorre que a oposição é golpista. A oposição, você imagina que não teve, o governo não teve um dia de sossego antes da eleição e nem depois da eleição. Esse governo não teve um dia de sossego. Você imagina o que é governar, o que é tomar decisão sob com a pressão que a presidenta Dilma está sofrendo. Então eu acho que as esquerdas agora perceberam isso e estão indo para a rua e vamos. Hoje, se você pegar as manifestações dos diversos movimentos brasileiros, nós preparamos militante e os nossos militantes estão preparados para ir para a rua e defender o governo e defender a democracia. Isto é que é importante. Eu ouvi uma entrevista do João Pedro Stedley, onde ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, é diferente quando você comparou 15 de março com o 13 de março. 15 de março, foi 1 milhão de pessoas na rua, depois foi desmentido 200 e tantas mil pessoas na rua de São Paulo. E nós tivemos na sexta-feira, no 13, 100 mil pessoas na rua, 120 mil pessoas na rua. Qual a diferença de 120 mil para os 200 mil para 1 milhão? É que eram 120 mil militantes políticos. Cada um que estava ali representava um grupo de pessoas. E são pessoas que saem de uma reunião dessa e levam para os outros. Então esta é uma diferença do movimento muito séria. E é por isso que eu acredito que a defesa da democracia, porque nós não podemos admitir um retrocesso no Brasil. Isso nós não podemos admitir. Por isso que eu acredito que nós temos que ir para a rua. Não é só a esquerda, não. Todos aqueles que defendem a democracia, que acreditam que a urna tem valor, que o voto de cada um tem valor, tem que ir para a rua defender. Nós não estamos brincando de defender a Dilma, esse ou aquele. Nós estamos defendendo um momento histórico e a democracia no nosso país. Nós não queremos retrocesso. Falando em retrocesso, e eu te prometo que essa é a última pergunta mais de nível nacional, mas eu acho que o teu histórico de militante, a tua militância dentro do Partido dos Trabalhadores, apesar de ela ter sido mais fincada em Rio Claro, você sabe muito bem que você tem uma expressão nacional. Como é que é essa Câmara dos Deputados, esse Senado Federal? Nós corremos o mesmo perigo? Qual que é a visão da Olga sobre os PMDBs? Porque nós temos vários PMDBs, inclusive tem um PMDB parceiro aqui em Rio Claro. Mas me parece que a figura do Eduardo Cunha é um tanto, como diria a Dilma, sem dizê-lo, porque ela não pode dizê-lo, ele também é um tanto quanto golpista, e não é só em relação ao mandato da Dilma, ele é um tanto quanto golpista e fundamentalista. Essa brincadeira de misturar religião com o Estado, vai até onde? Ela é saudável? Não, misturar a religião com o Estado não é saudável. O Estado tem que cuidar das pessoas. E as pessoas têm o direito à sua crença, à sua forma de viver. Isso tem que ser respeitado. Então não se pode misturar essas questões religiosas com o Estado. Mas eu tenho uma coisa que me preocupa. Eu acredito que hoje a reação, a pior reação que pode vir é do Congresso. Eu me arrepio quando eu vejo algumas discussões, algumas coisas. Nós estamos com um Congresso hoje extremamente despreparado. Quando você vê a discussão, quando você lê nos jornais que o Eduardo Cunha financiou 90 candidatos a deputado federal e elegeu 57 no Brasil, então ele tem um domínio sobre 57 votos dentro do Congresso Nacional. Isso é alguma coisa estarrecedora. De onde veio esse dinheiro? Para financiar candidaturas de outros partidos, inclusive.
a outra questão que me preocupa. E me preocupa, mas ao mesmo tempo é um Congresso extremamente conservador, atrasado, ele retrocede o Brasil à década de 50, 40, ele retrocede uma série de questões. Agora, tem um lado positivo. O lado positivo, que na minha interpretação, é que é pedagógico para o povo brasileiro entender qual é o papel do legislativo, o poder que tem os deputados, que o pessoal vota em vereador, em deputado, achando que não tem muita coisa. Ah, o deputado, o que ele faz? Não faz nada. Não é verdade. É um outro poder e você tem que ter gente séria, pensando o Brasil, pensando nas pessoas e não gente que está ali para pensar em si mesmo. Olha as questões que ele está propondo, o shopping no Congresso Nacional, eles vão desviando a atenção. Hoje, eu estava lendo, não sei se é verdade ainda, eu vou checar a informação, mas eu estava lendo que a comissão no Congresso aprovou uma lei que não aceita mais criança deficiente em sala de aula de criança normal. Isso é um retrocesso, um atraso que não tem tamanho. Quer dizer, nós vamos retroceder até onde? Então nós temos que ter um movimento no Brasil que esse Congresso Nacional não pode fazer o que ele está fazendo, porque os deputados representam o povo e o povo deveria poder interferir mais duramente na ação dos deputados. Então ele acaba fazendo um papel pedagógico porque o povo começa a despertar a importância do deputado, a importância do seu voto quando escolhe um senador, quando escolhe um deputado federal, um deputado estadual e um vereador. E só para concluir, assim a gente acaba mesmo essa questão mais nacional, eu já até sei a resposta, mas acho que a população de Rio Claro também merece saber. Financiamento público, privado, lista fechada, qual que é a reforma política da Olga? Eu sou favorável ao financiamento público de campanha, porque você garante que cada candidato tem a mesma chance e a mesma oportunidade. Você tira aquela coisa de um candidato financiar o outro, de uma empresa financiar um deputado, depois o deputado tem que votar no que ela quer. Nós temos que acabar com isso no Brasil. E é só o financiamento público de campanha que vai fazer isso. Eu costumo dizer que empresa não tem ideologia, tem negócio. E empresa tem negócio e não tem ideologia. E a lista é lista fechada, é lista aberta, distrital lista? Eu sou a favor do voto em lista. Sou a favor do voto em lista, mas é uma discussão que o Brasil tem que aprofundar um pouco mais. E a importância do voto em lista, porque você vota, você veja, o deputado representa um partido político. Tanto que o voto não é do deputado, ele é do partido. O vereador também representa o partido político, que é uma parte da sociedade que tem um projeto político para o país, para o município, para o estado. Então, nesse projeto político, que a gente vai discutindo, vai formatando, vai apresentando para a sociedade, o deputado tem que defendê-lo. Esse é o papel do deputado. Então, o voto em lista, quando você vota, você vai votar numa lista de candidatos que qualquer um que esteja na lista vai defender aquele programa de governo. Essa é a diferença. Hoje você vota na pessoa e o partido hoje exige a fidelidade partidária, que já é um grande avanço no Brasil. Mas a fidelidade partidária, a gente ainda não conseguiu trabalhar isso dentro daquilo que merece e que precisa ser trabalhado. Então, carece de muita formação política ainda o nosso povo e de entender o funcionamento da política e o funcionamento do governo. Quando você entender o papel dos três poderes, como tem que funcionar, eu tenho certeza que a gente vai dar um salto imenso. E o papel do Congresso Nacional hoje, os desmandos que eles estão fazendo, faz com que o povo venha refletir da importância do seu voto.
quando escolhe o seu representante. Bom, a gente vai para um rápido break e não sem antes registrar a alegria desse apresentador com o não do povo grego. Viva a democracia. A gente volta já. E estamos de volta com o seu programa Contexto, que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, pela sua Rede Cidade Livre, canal 10 da NET, e também pela Rede Mundial de Computadores. Você também assiste a reapresentação do programa aos sábados, domingos e às terças-feiras, às 18 horas e 30 minutos. Hoje, nós estamos novamente recebendo aqui a vice-prefeita e ex-vereadora Olga Salomão, que até agora falou para a gente sobre questões da política nacional. Chegou a hora de Rio Claro, Olga, né? E... Como sempre, a gente pula o Estado, né? Até porque no atual estado, do Estado é melhor pular. É muito difícil. Né? Eles devem estar felizes, porque está chovendo, pelo menos. O principal problema que eles criaram está mais ou menos sob controle. Mas depois a gente fala sobre o governo do Estado, que eu sei que a gente vai ter que chegar lá, mas falando da questão municipal. Como é que a Olga vê o atual quadro político municipal? A Olga ficou feliz ou ficou infeliz com o resultado da votação que reimplantou o número de 19 vereadores na Câmara Municipal de Rio Claro? Olha, eu fico muito feliz porque quando eu fui vereadora eram 19 vereadores. E quando eu fui vereadora, nós escrevemos a lei orgânica do município. E naquele momento nós pedimos uma assessoria, disse que se competia a Câmara de Vereadores definir o número de vereadores. E toda a assessoria técnica nossa disse que competia a Câmara definir. Então nós definimos naquele momento na lei orgânica 19 vereadores. Portanto, quando o judiciário reduz, ele faz uma interferência num outro poder. Mas no caso de Rio Claro não foi bem o judiciário que reduziu, né? Foi uma decisão judicial, que não só Rio Claro, ela foi para o Brasil todo. Então o judiciário reduz, e na minha avaliação, erroneamente. E hoje, então, se resgata uma representatividade do povo no poder legislativo. É extremamente importante. Nós temos quase 200 mil habitantes. É impossível você ver uma cidade que tem 3 mil com 11 vereadores e uma cidade que tem 80 mil com 15 vereadores e nós com 200 mil com 12 vereadores. Você amplia a representação e você, para o executivo, você tendo 12 pessoas, é mais difícil para se eleger. Em compensação, para você manter um grupo mais fechado, eu acredito que na negociação política favorece o povo 19 vereadores e não 12. Mesmo porque vale sempre lembrar o limite de gasto constitucional, seja 12, seja 15, 19, ou até 21, como dizem alguns mais entusiasmados queriam, o gasto, na verdade, é o mesmo e com possibilidade de redução, como já ocorreram em vários governos de Rio Claro. Na época eu lembro que na época que o Lincoln foi prefeito, a Câmara devolvia dinheiro para o Executivo, depois com o Azil foi a mesma coisa, com o Cláudio foi a mesma coisa. Eu não estava aqui no último governo do Nevoeiro para dizer que era a mesma coisa, mas eu sei que agora também, tanto na gestão passada como agora, a Câmara não tem gastado o teto. O teto é 6% do orçamento. A Câmara tem gastado 4%. Então é possível ter os 19 vereadores sem aumentar os gastos. O que ocorre é que você vai gastar a mesma coisa com 19 e não com 12. Então você tem que ter uma distribuição melhor dentro da Câmara, mas a nossa Câmara Municipal está preparada e vai saber fazer isso. Bom, a Câmara Municipal está preparada e a Olga também está preparada, porque dizem por aí que a Olga é candidata a prefeita na próxima eleição. Eu sou pré-candidata a prefeita, tem setores do PT que querem que eu seja candidata, eu sou pré-candidata no partido, o partido deve estar discutindo, encaminhando essas questões
Eu me sinto preparada. Quantos mandatos de vereadora você teve, Olga? Um só? Eu tive um mandato como vereadora, mas estou na coisa pública há 45 anos. Eu fiz uma opção de vida para trabalhar no poder público. E você inicia a sua trajetória pela área de ação social e saúde, Pela não é saúde, isso? Pela saúde. no Estado, pela saúde. E como está a saúde em Rio Claro hoje, então, Olga? Eu acho que nós demos alguns passos importantes na saúde em Rio Claro. Alguns passos que falta ainda muito, mas nós demos alguns passos importantes. Nós organizamos a urgência e emergência. Isso é um serviço muito caro e que o município banca, grande parte, porque o governo federal dá 35%, o governo do estado não dá um tostão e o município põe o restante. Então organizou a urgência e emergência com a UPA do Cervezão, a UPA da 29 e com o SAMU. Então isso é um grande passo para Rio Claro. Nós estamos agora construindo mais 5 unidades de saúde da família. Queremos encerrar o mandato pelo menos com 20 unidades de saúde da família. E vamos estar também, a ideia é transformar algumas unidades básicas em saúde da família. Isso é muito importante. Nós construímos uma coisa que era há 30 anos, a gente reivindicava para Rio Claro, que é o laboratório municipal. Então o laboratório, ele reduz a demanda reprimida em exames, é uma coisa importante. Nós criamos o Centro Psicossocial Infantil, o CAPS Infantil, nós criamos. Isso tem tido uma melhorada a qualidade de atendimento para crianças, isso é muito importante, com problema mental. Nós criamos, no Centro de Zoonoses, nós criamos o centro cirúrgico para fazer a cirurgia de castração de gatos e animais e cachorro. Nós já fizemos 8 mil nesses 4 anos, é bastante. Então nós temos um serviço, olha, é que a gente não lembra tudo, mas eu estou mostrando para você que a organização do serviço foi feita. Tem algumas coisas que se você for verificar quanto melhorou, quanto mudou, é muito, é bastante. Falta melhorar? Falta. A principal coisa que nós não fizemos, que nós estamos fazendo agora, é a implantação da rede básica, que é os programas de saúde da família. Tem que implantar, porque 80% dos problemas de saúde são resolvidos na rede básica. Os outros 20% é que são hospitalares, é que são especialidades. Então nós precisamos garantir perto da casa da pessoa um atendimento. E à medida que você faz isso, você deixa para a urgência e emergência aqueles casos da urgência e emergência mesmo. Como você sabe, eu fiquei 7 anos longe de Rio Claro. E no meu retorno, eu vi que, e me parece muito claro isso até, porque eu costumo dizer que, assim, eu conheço bem 2 governos, assim, o Dudu eu conheço, por conhecer o Du e o do Cláudio. Eu costumo dizer que o Cláudio governou com a cabeça de geógrafo, né? Mais voltado a questões políticas, de participação, etc. E tal. E o Du governou e tem governado mais com uma cabeça de engenheiro. E eu vejo que, e o exemplo disso é que eu acho que um dos setores que mais avançou na cidade foi aqueles relacionados à mobilidade urbana, que é uma área que eu sei que também você teve uma atuação forte. Isso. E eu acho que muito também do que aconteceu também é por esse casamento PT-PMDB, que se reflete também no governo federal, que aliás está lá atrás, quando a gente montou a Frente Rio Claro, a ideia era essa mesmo, e parece que, na verdade, vocês acabaram tendo a chance de ter, com o avanço do governo Lula, a reeleição da Dilma, vocês puderam, a facilidade foi maior no atual governo. Se a gente não tivesse tido o apoio
do governo do federal. governo Lula e da presidenta Dilma, Rio Claro não teria feito as obras que fez. Não teria feito as mudanças que fez. Isso é real. Inclusive na saúde. Inclusive na saúde. Inclusive na saúde. Agora, como é que você vê, como candidata, então, possível candidata a prefeita e possível prefeita municipal de Rio Claro daqui um ano e pouco, o que esse governo, você tem certeza que esse governo não vai ter tempo de resolver e que você acha que tem que ser resolvido no próximo, ou seja, o que justifica a continuidade desse governo para mais 4 anos? Olha, nós demos alguns saltos extremamente importantes. Um deles foi na água, que mesmo no governo Cláudio, o Cláudio investiu no esgoto, mas não investiu na água. A água fazia 30 anos que não havia investimento. Nós investimos 60 milhões na água. Nós estamos deixando, neste governo agora, nós estamos deixando alguns planos prontos. Nós fizemos o plano de saneamento básico, envolvendo o plano de água, de esgoto, a drenagem urbana e a gestão de resíduos sólidos. Um dos desafios para o próximo governo que vier é você viabilizar os projetos de drenagem urbana, de macrodrenagem, que são extremamente importantes para Rio Claro. São obras caras e que a gente precisa viabilizar. Para acabar com as enchentes. Vai acabar, nós temos que fazer o que aponta o plano. Que, olha, eu não sei se você lembra quando eu votei num empréstimo, nós e o Brochini lá atrás, era para resolver o problema da drenagem. E que não foi para frente. É uma maluquice isso, né? É verdade. Então ficou do Córrego Olinda, a drenagem do Córrego Olinda, que você vai atingir vários bairros, a drenagem do Wenzel, você tem que fazer do Córrego Wenzel, tem a drenagem, a própria Avenida Rio Claro, ela tem que ter uma intervenção, e tem algumas outras obras lá na Vila Cristina, tem algumas, as principais são essas, mas o plano de drenagem precisa ser feito. A outra coisa é nos resíduos sólidos. Precisa avançar um pouco mais, nós estamos agora fazendo o aterro de inertes, que são dos resíduos da construção civil. Nós estamos implantando agora em 1º de julho, nós queremos que comece a funcionar. Mas a prefeitura vai ter que ter um trabalho mais profundo, mais do que nós já fizemos, porque nós compramos a área e vai ter que implantar numa próxima gestão o novo aterro sanitário. Certo. Nós implantamos o industrial por uma vala que vai servir 40 anos e nós temos que implantar o aterro sanitário, o novo aterro sanitário. E paralelo a isso tem que discutir se nós vamos continuar enterrando o lixo orgânico ou se nós vamos ter alguma forma de processamento, tudo isso. Isso tem que ser pensado para o próximo governo. Acredito que o próximo governo na saúde tem que investir maciçamente na rede básica, estimulando em todos os bairros de Rio Claro um posto de saúde, um programa de saúde da família. Nós temos que investir no urbanismo, a regularização fundiária em algumas áreas que precisa ser feito. Em habitação, Rio Claro é uma questão quase eterna. Em habitação nós demos um salto muito grande. Hoje nós temos para faixa etária de 0 a 3 salários mínimos, nós temos um déficit de 1.000 unidades. Então, para você ter uma ideia como nós avançamos, quase 5.000 unidades nós construímos. Então, nós temos um déficit de 1.000 e poucas unidades, que é uma coisa que tem que ser coberta no próximo governo. Então, você tem ainda no urbanismo... O aeroporto regional faz parte da caixinha? Tem que fazer o aeroporto regional, faz parte. E tem uma discussão que vai ter que ser feita em Rio Claro, né? Que é a ocupação da área do aeroporto e a ocupação da área da ferrovia, que nós trabalhamos muito para isso, mas ainda são coisas que vão ficar para um próximo mandato. E paralelo a isso, tem que estruturar na mobilidade urbana, melhorar o sistema de transporte coletivo e temos também que melhorar o viário. Você tem que
Nós estamos estudando, discutindo isso, planejamento de vias para Rio Claro, onde você teria que ter vias para facilitar o deslocamento dentro da cidade. Já que você falou de vias, você sabe que eu sou um ciclista convicto, que eu nem tenho mais carro, eu ando de bicicleta. Quando eu preciso de carro, né? Mas eu tenho sentido, eu acho que a falta, porque eu vi que vocês construíram, sei lá, as ciclofaixas. Uns 20 quilômetros de ciclofaixa. Isso. Mas será que a prefeitura não tinha que ter uma política mais agressiva de incentivo ao ciclismo? Eu acho que nós Como é que pode ser feito isso? Porque no fundo está subutilizado, eu acho. Está subutilizado, né? Pelo seguinte, em 2001, na pesquisa que nós tínhamos de origem e destino no transporte, a bicicleta representava 18,5% dos deslocamentos em Rio Claro para trabalho. O que ocorreu? Ocorreu que o pessoal que usava a bicicleta evoluiu para a moto, o que é muito, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da contaminação, de tudo, é maior. Então, nós temos que resgatar um pouco a história de Rio Claro, o uso da bicicleta. Você falou bem, nós avançamos muito na questão da mobilidade. Você pode ver que a primeira secretaria que nós criamos foi a mobilidade urbana, porque era um atraso, o transporte e o trânsito está um apêndice da segurança. Era da segurança quando você queria cercear o direito de ir e vir. Agora, quando você quer garantir o direito de ir e vir, você tem que ter uma área separada. Foi um acerto. Você pode ver que nós fizemos algumas intervenções importantes. Essas discussões nós fizemos antes de assumir ainda, o Du e eu, que foi a Avenida 50, a Avenida 80, a Avenida 32, que eram áreas... Isso me lembra reuniões do Conselho Político. Isso, e eram áreas, que o índice de acidentalidade, de morte no trânsito, era muito elevado. Então, as intervenções, elas tiveram um planejamento bastante claro. Vamos começar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E a outra coisa, a Avenida 7, ela fez parte de uma outra marca nossa de governo, que era discutir a integração da cidade. Como é que se integra a cidade? Com um paredão no meio. Vamos começar integrando, vamos começar pela Avenida 7. E vamos trabalhar para a mudança das oficinas e vamos trabalhar. Então, isso foi um negócio muito forte do governo. Você acha que lá atrás foi um erro ou foi um acerto acabar com o trólebus? Quando nós... É uma pergunta boba, mas que é uma pergunta que eu me faço, porque Rio Claro foi uma cidade que investiu bastante nisso, né? Bastante, investiu muito. Quando eu era diretora quando tiramos o trólebus, a gente pagava para a Electro, todo mês, uma conta de energia pelos fios do trólebus que estavam ali, um aluguel daquilo que a gente não usava. Não usava mais. Os trólebus já estavam desativados há muitos anos. Não, mas então, eu estou perguntando lá atrás, quando tiraram os trólebus, eu sei que finalmente foi você. Quando tirou lá atrás, em 94, que ele foi extinto, ele poderia ter sido um investimento maior nele. Não foi feito. Quando em 2001, para a gente retornar, você não tinha mais capacidade econômica e financeira. E pensando em termos de hoje, lembrando que o governo é do PSDB do Estado de São Paulo, e com a crise de água, eu acho que no final foi um bom negócio. Foi um bom negócio. É para provar que nem sempre os negócios são iguais ao longo do tempo. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas a gente precisa reavaliar isso com mais calma. Aí você precisaria ter um estudo mais econômico, mas ficaria difícil, porque hoje o transporte coletivo de Rio Claro ele tem um problema muito grave, que é a falta de passageiros, que você tem um IPK muito baixo. Isso já está detectado desde lá de trás. Um dos principais problemas, hoje está sendo feito o plano de mobilidade urbana para Rio Claro. Tem uma empresa contratada fazendo o plano. Mas um dos problemas que você vai ver, que vai apontar no levantamento, que a gente já tem os estudos, é o fretamento que compete, inclusive, com o próprio sistema do município. Então, você tem
do ponto de vista do transporte, sistemas sobrepostos. Isso aí é uma coisa que Rio Claro vai ter que enfrentar. No próximo governo vai ter que discutir e amadurecer, que eu espero que o plano de mobilidade que está sendo feito aponte direção. Ele deve apontar a direção e que vai ser muito importante. Tem algumas outras questões que nós vamos ter que trabalhar no próximo governo, que, por exemplo, nós vamos implantar a Faculdade de Medicina. Esse ano, ano que vem, ela deve começar a funcionar. Vai começar a construir a FATEC, o Instituto Federal. Então, Rio Claro, a cidade de Rio Claro começa a pensar a educação e um investimento em educação para o pessoal que aqui mora, que é extremamente importante. E o governo vai ter que ter uma máquina preparada para isso. Nós vamos ter que ter uma reflexão um pouco mais profunda dessa questão. Só para acabar essa conversa de política local, a Olga acredita que é capaz de construir a unidade necessária, porque assim, eu não acredito que ninguém consiga ganhar a eleição em Rio Claro, sozinho, partido nenhum, claro, sozinho, né? Aliás, o atual governo já é fruto de uma frente partidária. Qual é a perspectiva? É manter essa frente, ampliar essa frente? Como é que a Olga vê isso? O PT defende a frente partidária, eu defendo também dentro do PT, quando a minha posição é sempre em defesa da frente. E eu acredito que uma unidade ela tem que ser construída em cima de programa de governo. Se você não faz isso em cima de programa de governo, fica complicado. E nós temos que construir isso. Eu quero deixar claro que a militância política da Olga não se esgota numa campanha eleitoral. Eu sou um ser político, admito, vivo política 24 horas por dia, independentemente de cargo ou não, eu vou estar fazendo política. E eu acho que tem que construir uma unidade. Se eu vou conseguir construir uma unidade, só lá na frente que vai dizer. Não tenho bolinha de cristal. Mas a gente precisa, nós vamos trabalhar para essa questão. Temos que trabalhar, estamos abertos para a construção de uma unidade, eu não tenho problema. E temos que realmente fazer uma discussão de um programa de governo. Até porque hoje nós não temos mais o direito de não ter um projeto político mais pé no chão, mais claro, em função dos 8 anos que aqui estamos. Nós estamos hoje discutindo o plano diretor de Rio Claro. Que é o assunto do próximo bloco. É o assunto do próximo bloco. Nós estamos discutindo questões de extrema importância para a cidade. Qual a cidade que nós queremos? O que nós queremos para Rio Claro daqui a 20 anos? Então, o próximo prefeito que entrar, ou a prefeita que entrar, vai ter que trabalhar com esta ótica. Hoje nós temos responsabilidades dadas pela Constituição de 88, que estão chegando no município, e que o município, queira ou não queira, ele tem que assumir, ele tem que fazer, e ele tem que responder por isso. E quem responde são as pessoas que estão administrando. Então, você precisa que quem entrar vai ter que ter claro outros parâmetros para governar Rio Claro. Você não governa mais Rio Claro com os parâmetros de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Você não governa mais. Então, próximo prefeito tem que mudar radicalmente alguns pontos na máquina administrativa. Tá. E por falar em mudança, a gente quer lembrar também que as mudanças estão soprando pela Ásia, pela África, e que a partir de amanhã o mundo vai ter um novo banco de desenvolvimento econômico e isso vai mudar muito a relação geopolítica do mundo. A gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Contexto, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, pela sua Rede Cidade Livre, canal 10 Digital Net e também pela Rede Mundial de Computadores. Hoje recebemos a vice-prefeita Olga Salomão. Olga,
Você preside atualmente um dos processos mais importantes do município, que é a rediscussão do plano diretor da cidade. Fala um pouco pra gente como é que está esse processo, como é que você está vendo a participação dos setores. Olha, Pimentel, só que antes de falar do plano diretor, eu quero em um minuto te dizer uma coisa. Diga. O próximo prefeito de Rio Claro vai ter que discutir com a juventude. Opa. Tem que ter um projeto especial para a juventude e um projeto especial com a cultura. Opa. A cultura tem que permear todos os... Mas daí não vale, você tirou o encerramento do programa, ela acabou, ela quebrou o apresentador. Todas as secretarias municipais têm que ser permeadas pela cultura. Isso é uma coisa extremamente importante que nós podemos fazer até um contexto só debatendo isso. Só debatendo isso. Agora, em relação ao plano diretor. O plano diretor de Rio Claro, primeiro plano diretor foi em 92. Eu fui a relatora do plano na Câmara. Não lembro. Em 2007 foi feito um novo plano diretor e é o plano que está em vigor hoje. Nós estamos fazendo a revisão dele e nós estamos fazendo a revisão dele depois de duas questões importantes. Uma que foi uma análise, o plano de saneamento que nós fizemos, foi feita uma análise grande de Rio Claro, e segundo foi o diagnóstico ambiental. Nós, através com uma verba vinda do FEIDRO, nós, através do PCJ, nós fizemos o diagnóstico ambiental do município, e que ele veio numa hora extremamente importante, a hora que os recursos hídricos, a crise hídrica bateu. E quando bateu a crise hídrica, aí você vê, o ano passado Piracicaba só tomou água porque o rio Corumbataí abasteceu. 95% do município de Piracicaba foi abastecido pelo rio Corumbataí, até agora. É o Corumbataí. E o diagnóstico ambiental nos mostrou algumas coisas muito importantes. E o segundo estudo que foi feito também, o terceiro, é o estudo feito pelo IPT sobre a mineração. Rio Claro nunca se assumiu como um município minerador. Sendo que a cerâmica está por volta de tudo. E nós temos 5... Não confunda cerâmica com mineração. É. A cerâmica usa argila para o seu trabalho. A mineração é diferente. A extração. É a extração. Nós temos aqui os 5 minérios que o estado de São Paulo tem. É a brita, a argila, o calcário, a água e a areia. E são elementos fundamentais para a construção civil. Eu não me lembro agora se é 200 milhões por mês que usa o estado de São Paulo de areia, de brita. É uma coisa, um número estarrecedor. Não me lembro o dado. O secretário de Recursos Minerais do estado passou para nós outro dia. E Rio Claro, nesses 5 municípios estudados pelo IPT, que é o polo cerâmico, é o polo minerário da região, que é Rio Claro, Ipeúna, Santa Gertrudes, Cordeirópolis e Iracemápolis. Desses 5 municípios, Rio Claro detém 48% da argila a ser extraída. Então, o que está acontecendo? O município cresceu. Então, nós temos hoje a malha urbana. O que nós fizemos? Nós fizemos um diagnóstico ambiental. Quando você cruza, como a zona rural está, o problema da pastagem e da cana-de-açúcar, a pastagem ocupa 19% e a cana-de-açúcar 12%. Os dois juntos são 31% do município de Rio Claro ocupado por esses dois. Nós temos o que está acontecendo na zona urbana, o perímetro urbano está aqui, a mineração ela já está na zona urbana. Então, por exemplo, hoje eu tenho na Ceplademo um pedido, eu quero fazer um loteamento aqui, mas o outro está pedindo extração. O uso do solo para lavra. A quem nós atendemos? Então, nós temos hoje que Rio Claro tem que passar a discutir. Então, nós abrimos a discussão com a sociedade. Fizemos uma consulta pública, convidamos todos os setores econômicos envolvidos e estamos agora fazendo começamos ontem um debate
Foi na quinta-feira a primeira reunião. Ontem, as reuniões são abertas. Quem quiser assistir Aonde pode... que estão acontecendo as Estão reuniões? acontecendo todas no NAM. Lá no auditório do NAM. Ou quando o auditório está ocupado, no auditório 2 da educação, que é do lado ali. Não é o núcleo administrativo municipal, onde antigo era Eletro. Antigo Eletro. Isso. E a gente, então, fez um cronograma com os setores econômicos do município. Ontem nós tivemos uma reunião com a construção civil, foi muito boa. Segunda-feira eu tenho a impressão que é com a mineração. Terça-feira eu tenho aqui os dias, espera aí. Dia 13, às 16h30 com a mineração. Dia 14, às 17 horas com a agropecuária. Dia 15, de novo com a construção civil, às 16h30. E com a indústria, dia 21 de julho, às 14 horas. Sendo que, na verdade, são reuniões temáticas, mas pessoas de outros setores podem participar. A gente está convidando que os outros setores. E também tem umas ONGs que cuidam da água, que também estão participando, porque nós temos que fazer o seguinte: qual é o nosso desafio hoje? Como é que eu uso o minério para garantir a economia do município como uma área econômica importante não só para o município, como para o país? Como eu uso, como eu preservo a água, como eu deixo o uso do solo para pastagem, para cana-de-açúcar, preservando as nascentes. Nós temos quase 1.500 nascentes, 600 e tantas em degradação, 88 já totalmente degradadas. Então nós temos que ter para esse próximo ano um planejamento de recuperação dessas nascentes. Esse é um outro desafio para o próximo prefeito. Certo. É a recuperação das nascentes, um trabalho com os pequenos produtores, com o agronegócio, com o pessoal da pastagem, para a gente poder preservar. Com a mineração, pode falar. O plano diretor, ele tem que dar direção para isso. Como é que nós vamos usar o município de Rio Claro, preservando a riqueza que ele tem, preservando a água e preservando a qualidade de vida. Como é que nós vamos trabalhar com estas questões, fazer com que essas questões caminhem de maneira a preservar o interesse público e a preservar a qualidade de vida em Rio Claro. Uma curiosidade minha, até por ser uma questão ligada ao que eu faço atualmente, que é mexer com informática, internet, o plano diretor está discutindo também a questão da cobertura celular da cidade, Hi-Fi, porque inclusive eu recebi a notícia, até hoje eu não testei, não sei se é verdade ou não, que Rio Claro é uma cidade 100% digital e que tem internet gratuita para 100% da população. Eu acho, assim, que é meio difícil por causa da topologia. Tem áreas que fica difícil. E daí só um plano diretor de distribuição de antena que pode resolver isso. Está sendo discutido. Foi pensado já um plano diretor das antenas, o de tecnologia da informação, né? Foi pensado alguma coisa nesse sentido. Nós temos o plano diretor, tem algumas indicações disso. Mas lá na CEPLADEMA nós fizemos um levantamento junto com a Defesa Civil. Nós organizamos na CEPLADEMA uma equipe para cuidar da questão das antenas de celulares. Levamos 1 ano para construir a lei municipal. A nossa lei não tem incompatibilidade com a legislação federal que acabou de ser aprovada. Sério? Nós temos, nós mapeamos com a Defesa Civil todas as antenas que tem em Rio Claro e todas as torres, porque uma coisa é a torre. Uma torre pode ter 5, 6 antenas. Você vê uma torre do DAI, tem 10, 12 antenas em cima. Como é que você disciplina tudo isso? Então nós já fizemos legislação específica para isso, já está em vigor, inclusive com a cobrança de taxas, tudo direitinho. Já isso é uma área que nós já demos um passo grande na organização. Eu acabei de receber o sinal ali que nós estamos na reta final do nosso programa. É só 1 hora, parece que é muito tempo, mas na verdade é rápido e você já está convidado a voltar. Mas eu queria deixar agora então em aberto aí para você
fazer a última mensagem para o cidadão rio-clarense. Enfim, o microfone é seu. Eu gostaria de que as pessoas de Rio Claro participassem dos debates do plano diretor. Ligue na Cepladema, ou entre no site da prefeitura. O GC tem tá os aí, horários, tem tudo. Vocês participem, que é de extrema importância. Nós vamos estar fazendo um trabalho agora, além dessas reuniões com os setores, nós vamos estar indo em vários bairros de Rio Claro. Participem e vamos conhecer melhor a nossa cidade e vamos pensar que cidade nós queremos para o nosso futuro. Muito obrigado, Olga. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Lembrando que esse programa você pode ver também no próximo sábado, a partir das 11 horas, no domingo, a partir das 12 horas e 30 minutos, e na próxima terça-feira, às 18h30, sempre na sua Rede Cidade Livre, canal comunitário, canal 10 digital e também pela Rede Mundial de Computadores. Boa noite e até o próximo.